Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Lucas Matias da Alien Camis. Estou aqui com o Delilo da Stoit, com o Daniel da Home Garage e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre comandos no geral, alguns conceitos básicos que muitas pessoas têm dificuldade às vezes para escolher alguns perfis nossos, tem algumas dúvidas, né, toda a parte de graduação e tal. Então a gente veio aqui hoje para conversar com vocês, né, para trocar uma ideia com justamente quem tem muita experiência em motores, quem tem muita experiência com acerto, para conseguir desmistificar algumas coisas, né? Questão de graduação, questão de levante de comando, perfis diferentes, perfis antigos, perfis modernos, curvas otimizadas, curvas não otimizadas. E dessa vez nós trouxemos imagens, porque é muito mais fácil de explicar do que ficar nessa de pô, eu comando com graduação tal, eu comando com levante tal. Então a gente vai mostrar para vocês, explicar, conversar, trocar uma ideia e mostrar as imagens para conseguir tirar essas dúvidas. Boa. Maravilha, até porque a gente usa também nos nossos carros, os carros que a gente monta. Aqui atrás. Aqui tem um. E então, né, vamos começar no básico, né? Daniel, você já escolheu algum comando por graduação, né? Já no passado sim, né? Hoje a gente já tem uma ideia diferente de um tempo para cá, né? Mas antigamente lá, muito tempo atrás, até em pesquisas na internet você faz a escolha em sites bons, inclusive, pela graduação, levante e o lob center, né? Porque são as informações normalmente que eles passam. Geralmente né? Essa que está ali escrita, depois você entrando mais especificamente em cada comando, aparece lá a carta de comando, as rampas de abertura e fechamento, né? Enfim. Ali você já consegue, aí tem que ter mais um embasamento técnico, você tem que ter um conhecimento técnico bem melhor do que só simplesmente entrar no site e digitar lá comandos de alta performance. Né? Se for um usuário comum que vai pelo catálogo, primeira linha, segunda linha. Exatamente. Esse aqui que eu quero. Stage 2. De baixo. Eu quero o tudão. Como todo mundo faz, né? Até como exemplo, a gente fez no Sander RS que a gente montou o PTB, dos 5 que tinha lá, 6 eu peguei o segundo comando. Não é nem sempre o maior é o melhor, né? Você vê qual que se encaixa melhor no seu projeto. Aplicação também. Porque é normalmente como a maioria das empresas trabalham, né? Eles trabalham justamente com essa divulgação de informações. E nós, aqui na Alien Camis, nós trabalhamos com um conceito um pouco diferente, né? Nós gostamos de desenvolver produtos, testá-los, né, em dinamômetro e comparar realmente o resultado entre o comando original, o comando stage 1, o comando inicial, né, de entrada, o comando intermediário e o comando que a gente brinca que é o tudão, mas também que é um conceito errado que o pessoal tem, o pessoal acha que quando a gente fala tudão é um comando que você não pode usar na rua. Também não é a nossa intenção, pelo menos no primeiro momento, fazer produtos que a gente não consegue utilizar na rua, né? Sim. Então, por exemplo, se eu falar para você que eu vou te vender um comando, é complicado, de certa forma, né? Você trabalhar só com graduação, porque, por exemplo, qual que é a graduação do meu comando que a gente montou no seu Vector? Eu já medi, hein, gente? Eu não vou falar. Mas a gente sempre trabalha com base em eficiência volumétrica, né? Sempre que a gente bate um papo, assunto sobre esse componente do motor, primeiro a gente conversa sobre qual será a finalidade dele, se é o uso mais moderado na rua, o uso mais agressivo na rua ou o uso na pista. A partir desse ponto a gente já entra num consenso ali de falar, cara, o comando para esse cara é esse aqui. Mas a gente nunca fala assim, é o 1, 2, 3. A gente já faz uma montagem de perfil de comando para atender o que o projeto pede. Né? Geralmente a gente coloca o comando para ter maior eficiência volumétrica do motor. Né? Quando a gente entende que o motor, para ter mais potência, mais performance, precisa ter um componente para gerar mais eficiência volumétrica. Isso que o comando de válvulas traz pra gente. Né? Exatamente. Então, por exemplo, eu trouxe aqui o exemplo inicial, né? Nós vamos começar pelo básico, que é justamente a graduação. Então, eu tenho, por exemplo, um exemplo de um comando, só que é um caso real que aconteceu com a gente, um perfil com 324 graus. Muita graduação. E a 0 mm é um perfil hidráulico, então, que seria essa curva em azul, que vocês conseguem visualizar aí. E um perfil, né, obviamente com uma graduação muito menor, que seria 251 graus a 0 mm, né, um perfil hidráulico. Então, se você fosse levar só esse número em consideração, você diria que esse comando de 324 graus ele é para que tipo de utilização e o de 251 seria para qual tipo de utilização? Um para performance e outro praticamente quase original. Se você me falasse esse número, eu falaria. Pegamos só em números. Se apegando a números só. Exatamente.
Eu, do meu lado, já ia falar, esse de 324 graus vai dar um trabalhão para acertar. Exatamente, muito fora. Esse de 240 vai ficar com a marcha lenta perfeita. Exatamente. E, então, assim, a diferença dos dois ele é de 73 graus, né, em graduação, 0,1 milímetro. Só que a gente, estamos fazendo análise a 1 milímetro, né, que muita gente gosta de utilizar isso. Eu também utilizo bastante, sinceramente, para comparar entre os... Exatamente. Para quem não sabe, é padrão europeu. Mas ele ainda gera um pouco de engano, que a gente vai conseguir ver daqui a pouquinho. Então, por exemplo, o comando de 324 já virou um comando de 246 graus 1 milímetro. E o outro comando de 251 virou um comando de 230. Então aquela diferença de 70 e poucos graus já virou 13 graus de diferença apenas. 1 milímetro sumiu já, né? Exatamente. Então toda aquela diferença já sumiu. O comando é praticamente igual. Exatamente. O comando já fica muito próximo do original. Então, e analisando a 3 milímetros, a gente vê que a graduação dos dois é a mesma. Então, a gente acaba tendo quase que dois perfis iguais, vamos dizer assim, porque a gente sabe que em 3 milímetros é onde nós temos o levante necessário para quando o pistão está descendo, né? Enfim. Então a gente consegue até visualizar aqui na imagem, que a gente vai mostrar para vocês, para facilitar depois. Dá para falar que esses comandos são, sei lá, 90%, 95% iguais? Eles são iguais. Esse é o problema, eles são iguais, mas um deles está deformado, que é uma coisa que faziam muito nas antigas, né? Eles colocavam numa copiadora, deslocavam o gabarito de certa forma, de forma que você aumente a graduação, mas você não está melhorando a área efetiva de fluxo dos comandos. Então você não está puxando mais ar, você está embolando a lenta. Só deixa aquela lenta. Exatamente. Suja, né? Nós comentamos anteriormente, né, de alguns fabricantes que tem esse negócio que você monta o comando, embaralha, perdeu um monte de vácuo, né? Você já na hora de acertar, dá cabeçada e na hora que você está lá em cima em alta rotação, Tá 6 mil, acabou, pronto. Exatamente. Nesses primeiros levantes que a gente geralmente vê embaixo, né, eles esticam a rampa, né? Na nossa gira é uma rampa muito esticada, né? Para suavizar a entrada e a saída das rampas. Para não ter desgaste do comando, mas nessa forma errada que fazem. E isso prejudica muito desde a montagem do motor até o acerto, porque gera muito overlap. Né? Um overlap falso, você acha que tá com é porque tem muita duração. Não, a rampa está esticada demais. Então você tem overlap, válvulas abertas, né? Para quem não sabe o que é overlap, cruzamento de válvulas abertas, admissão e escape. E isso prejudica o absurdo. Sim, dirigibilidade. Mais prejudica do que ajuda. No caso não ajuda em nada. Muita gente tem aquela ideia, não, quanto mais overlap, melhor, né? Ficar mais alta e tal, mas só que overlap nesse tipo de situação não é o caso. Né? Exatamente. E além de prejudicar a questão de cruzamento, a gente também tem perda de compressão, porque a válvula de admissão demora muito para fechar. Sim. Então isso a gente perde muito de baixa, né? De média também é prejudicado e de alta você não vê resultado, né? Talvez seja igual. Exatamente. Então assim, né? É um ótimo exemplo. É a diferença simplesmente de um perfil deformado e um perfil otimizado, né? Um perfil original. Sim. Então isso é justamente um verdadeiro caso real. Não é um perfil meu, eu fiz apenas um perfil de exemplo, né? Para a gente conseguir visualizar legal. Então, aí vem o segundo ponto. E o levante? O quanto que o levante influencia? Então, por exemplo, mais um caso real, né, também de um perfil genérico feito e um outro comando medido da concorrência. E nós temos, por exemplo, dois comandos, um com 290 graus, outro com 260 graus. Novamente, com 290 graus, numa utilização geral, seria considerado mais para pista, mais para performance. Com 260 graus seria um comando quase que original, né, dependendo do speed. No caso de um perfil de 8 válvulas, como esse aqui, né? É comum, né? São comandos naturalmente um pouco maiores, porque tem menos fluxo, enfim. E a 1 milímetro já temos 230 e 228, que é praticamente o mesmo perfil. Mas, surpreendentemente, nesse caso, em 3 milímetros, analisando em 3 milímetros, o perfil com menos levante tem maior graduação. Obviamente que nós temos a diferença ali em cima, né? Questão de levante máximo, né? De levante máximo, né? Que nesse caso específico é por questão de fadiga das molas, que também é algo nem sempre as pessoas consideram, né, na hora do projeto do comando. Tem que analisar, né? Exatamente, é questão de testes, né, e tal, para não ocorrer um problema para o cliente, né? Porque é a última coisa que a gente quer, né? Você que trabalha com isso, você sabe mais do que todo mundo. E um detalhe muito importante que poucas pessoas entendem é que o menos importante no perfil de comando é o pico, porque é onde a válvula fica menos tempo aberta. Então a rampa de entrada e a rampa de descida é o mais importante. Você coloca 3 mm e já está com mais duração. Exatamente. É o momento onde a válvula tem mais tempo aberto na abertura e no fechamento. Então isso é onde faz a diferença. E pegando esse perfil, você entende que
no físico você vai entender, no olhômetro até, alguns casos, você vê que o perfil do comando é totalmente diferente. Né? Tanto a entrada quanto a descida. Né? E é exatamente isso que você falou. Se você for analisar acima de 8 milímetros, você vai ver que os dois comandos têm exatamente a mesma graduação. Né? Os dois conseguem manter acima de 8 milímetros. E no caso desse cabeçote, é onde você já tem praticamente o fluxo máximo. Né? Sim. E no caso, tem muita gente que de vez em quando fala, não, eu escolhi um comando de 11 milímetros de levante porque o meu cabeçote deu um ganho legal em 11 milímetros. Mas seu comando vai passar em menos de 1 grau por esse 11 milímetros. Fica pouco tempo. Ele fica pouquíssimo tempo. Então é muito mais interessante você ter essa ponta mais cheinha, né, do perfil do comando do que você ter graduações, né, altas em baixos levantes ou simplesmente você querer abusar, aumentar o levante onde você realmente não vai ter nenhum ganho. Né? Mas você começa a correr riscos, né? Claro. Tanto de questão de E mola. um anda ligado ao outro. Né? Você nunca tem um comando de baixíssima graduação com muito levante. Exatamente. E você não tem um comando de alta graduação e pouco. Né? Então, ambos estão ali um atrelado ao outro. Né? A partir do momento que você quer muito levante, você sabe que você vai ter que fazer uma rampa de abertura com uma graduação um pouco maior, não exagerada igual muitos fazem aí. E tanto é que se você pegar comandos de 9 de levante, 8,5 de levante original, são comandos de 240, 230 graus. Essas coisinhas muito pequenas. E não é, porque o comando é manso, não. Se você não tem tanto levante, você não precisa fazer uma graduação tão alta. Sim, exatamente. Então, uma coisa acaba usando a outra, né? Precisando da outra. Exatamente. E é uma das coisas que a gente sempre considera também na hora da gente fazer um projeto. Né? Por exemplo, o comando para fazer, quando eu fui desenvolver o comando para XZ, eu sabia que o cabeçote não era exatamente igual ao XZV, que eu fiz anteriormente, né? E então uma das primeiras coisas que eu fiz foi justamente pegar um cabeçote 100% original, medir questão de mola, né? Quantos milímetros a gente conseguiria colocar de levante até dar o coil bind, que a gente chama, né? Que é quando todas as espiras da mola se encostam, né? Para que a gente consiga, porque obviamente se elas se encostam, você fecha ali, é uma catástrofe, né? Sim. Então a gente sempre analisa todos esses pontos, considera uma margem boa, né? Por questão de segurança, porque, igual você falou, né? A gente sempre quer 100% de performance, mas da forma mais segura possível, né? Sim. Porque é fácil tirar performance se tocar um quebra toda semana. Mas fazer um componente dimensionado para que realmente o cliente não tenha nenhum tipo de dor de cabeça já é realmente o desenvolvimento pesado que a gente faz. Né? Isso é uma informação importante para passar que a partir do momento que você está passando por um comando de válvulas de alta performance, independente de ser o primeiro, o segundo ou terceiro, enfim, já subentende-se que o seu motor está na mão do profissional que sabe o que está fazendo. Fechamento de mola, se o maior levante não vai estar tendo contato físico com a carcaça do cabeçote, ou o levante maior tendo contato com a cabeça do pistão, com as cabas de válvula, né? Eu já teve no carro que tive que arrumar isso. Então, a pessoa já tem que estar sabendo onde está pôr na mão, né? Pegar uma oficina que não tem esse gabarito técnico, vai acabar fazendo coisa errada. Eu digo até tanto na montagem quanto no próprio desenvolvimento que você faz. O fato de você ter pegado o cabeçote e desenvolvido em cima dele também já faz com que você não tenha esse tipo de problema. Exatamente. Que é o que você comentou comigo na hora que a gente estava fazendo o cadete. Né? Eu tô com um aqui, vou desenvolver e tal, aí para chegar no seu carro a gente vê se não tem nenhum problema. O Daniel montou, toma esse cuidado. A Chevy, né? A Chevy também na sequência. A Chevy. A gente veio motor, mesmo comando, né? Mas ainda assim a gente veio presencialmente justamente para ter certeza que ia estar tudo certo. Porque a gente sabe que ocorre de vez em quando, né? Uma diferença de altura de cabeçote e tal. Então é algo que a gente sempre analisa. Pistão escolhido, né? Se as cavas têm profundidade suficiente, né? Para não ocorrer esse problema de encostar a válvula. E sempre, assim, nós desenvolvemos sempre considerando todos os componentes originais do cabeçote, né? Questão de mola, muita gente pergunta pra gente, tem que trocar mola, tem que trocar prato, tem que trocar válvula. Até te falei, mas as molas? E as molas, sempre troca, põe mola mais dura. Tem que entender, é o que a gente acabou de falar. Tem gente que montando, tem que entender o que ele está montando na mão. O que ele está montando na mão. Assim, dá para botar esse comando aqui, o GX3, ou os códigos que você tem com maior graduação no comando original, no cabeçote original, amigo. Você já entende que a pessoa não sabe o que está falando. A gente pegou um caso desse na oficina, que enfim, acabou colocando em vez de falar com a gente antes, já foi na frente, já falou o que queria, o que não queria, e andou para trás, enfim. Não é nem sempre o é o melhor. Exatamente. Para concluir aqui, agora eu fiquei curioso. Nesse caso, qual que é a diferença então, do maior levante e menor levante?
Para essa aplicação que os dois têm uma graduação parecida, só Por que o maior causa- levante tem mais graduação, é isso? Nesse caso. O maior levante tem um pouquinho mais de graduação por causa, novamente, daquela perninha, da parte embaixo, né? da partezinha embaixo do início da rampa de uma suavização exagerada. Porque chega até certo ponto onde você tem uma rampa muito, muito suave, não te traz ganho nenhum. Mesmo em termos mecânicos, né, em termos de uma rampa mais suave para fazer menos barulho e coisa e tal. No caso do outro perfil até inclusive, eu fiz um perfil completamente exagerado, sem nenhum tipo de suavização, que também não é o ideal. Mas nós sempre fazemos mas a suavização é sempre no iniciozinho. Não é nada, uma rampa absurda, né? Quando você mede a graduação, quando você vê o comando passa 20 graus da graduação dele fazendo uma rampa. Isso em caso de tucho mecânico, né? Rampa de silêncio, mas é papo também para outro momento. Um pouco mais avançado. Um pouquinho mais avançado. E no caso nós temos, por exemplo, quando nós temos, nós utilizamos, eu gosto muito de utilizar, no começo, né, não sabia exatamente como utilizar uma referência legal para enquadramento de comando. Eu sempre ficava nessa do tipo, putz, mas como que eu vou saber? E muita gente fala, mas quantos graus que inicia a abertura do comando? Isso depende, 0,1, 1 milímetro, 2 milímetros, né? Onde realmente importa. E às vezes uma pequena diferença do comando ou do perfil, ou enfim, do tipo de pedra que a gente utiliza, qualquer coisinha besta na fabricação, você já começa a cair em pequenas variações. Quando você mede quando você tem uma medição muito pequena, né, dentro de 0 a 9 milímetros de levante, nós estamos medindo questão de 2 centésimos de milímetro, a nossa margem de erro é muito grande. A gente sabe, mesmo com um instrumento de precisão e tal, a gente sempre tem uma margenzinha que a instrumentação não consegue pegar. Então eu comecei a utilizar o que muitas empresas lá fora utilizam, que para mim tem funcionado bem, que é justamente o enquadramento de acordo com o levante no PMS, que é como você também trabalha, né, Daniel? Sim, claro. Que funciona super bem, a gente tem uma repetibilidade sensacional e inclusive ajuda a gente a ter uma noção do quanto que o comando vai embaralhar, né? Aí, então, isso já me interessa. Já me interessa bastante. Então, por exemplo, quando a gente tem um GX1, né, a gente tem próximo ali de 1.3 milímetros, né, considerando o lobo 110, que é o que eu tinha comentado com você, a gente tem ali questão de 1.3 milímetros mais ou menos no PMS. Então, a gente tem o conhecimento, a gente já tem a experiência para saber que é um cruzamento razoável, que já faz dele sofrer um pouquinho mais, mas que ainda não é nada de outro mundo, né? Há um comando que você consegue utilizar na rua tranquilamente. Isso, obviamente, falando especificamente desse motor, né? Cada caso é um caso. Então, outra coisa que engana muito é, por exemplo, eu tenho 2 perfis novamente, um otimizado e um não otimizado. Então, nós temos aqui no caso, um deles tem mais ou menos 1.8 milímetros de levante no PMS e o outro tem 1.4. Então você pensa naturalmente que 1.4 vai embaralhar menos, certo? Só que, também novamente, né, assim como os números de graduação, o levante do PMS é apenas um número, né? Ele é um ponto apenas da curva inteira. Então, sabendo que essa é uma curva mal otimizada, nós temos menos levante no PMS, mas por conta do perfil dessas rampas excessivas, né, de suavização, nós temos esse problema de cruzamento excessivo, porque é uma coisa que o pessoal também esquece. Quando você demora para fechar a válvula de admissão de escapamento, você tem o pistão se movimentando, né? No PMS o pistão está parado, mesmo um grau para lá, um grau para cá, ele praticamente não faz muita diferença. A partir do momento que você tem um overlap e o pistão já se moveu, o virabrequim se moveu já 30 graus, o pistão já desceu bastante. Você já tem um movimento de ar já puxando. Exatamente. E é justamente essa movimentação de ar é o que caga. Estraga o cruzamento, exatamente. Então é uma das coisas a se considerar muito, né? Então a gente, mas o comando tem menos cruzamento, como é que ele está embolando mais? Pô, ele tem mais cruzamento, né? Ele tem mais cruzamento de fluxo, né? Mas, né, por causa da movimentação do pistão. De ar e gás, né? Exatamente. Prejudicando, né? Efeito de coletor de escape e tudo e tal. E enquanto que no outro a gente tem um levante muito maior da PMS. Só que, como ele abre e fecha muito rápido, ele tem uma movimentação aqui no caso, né? 20 graus do virabrequim, né, a válvula já está completamente fechada. Então, 20 graus ali, quando a válvula está 1 milímetrozinho ali, 0,5, ele não tem praticamente contaminação nenhuma, né, entre escapamento e admissão. Tá, então vamos lá, vamos reunir todos os conhecimentos aprendidos até o momento no nosso telecurso 2023. Vamos ver se eu passo. Então nós temos, né, o exemplo justamente de 2 perfis, né, com levante otimizado, com graduação otimizada. Então nós temos novamente o mesmo perfil, né, de 324 graus versus um de 247. Né? Então assim, são perfis que já foram testados e ambos nem dizer o resultado, né, em termos de dirigibilidade, torque de baixa e tal.
Então nós temos, né, as rampas de silêncio exageradas, a rampa de silêncio, que não é rampa de silêncio, né? Uma rampa de suavização que não é totalmente exagerada. Nós temos um mau aproveitamento, muita gente fala, né? Não, da aceleração, o negócio do comando é aceleração. Eu tenho um pouco de raiva disso. Porque o pessoal fala como se a aceleração fosse tudo, mas tem tantos outros fatores. Mas que obviamente a gente iria tão a fundo na parte realmente de desenvolvimento que acaba não sendo palpável, né, vamos dizer assim. Mas assim, a aceleração é muito importante, muito importante para fazer uma curva legal, mas ela também não é. Né? Como eu mostrei naquele outro, na diferença de levante, né, entre os dois perfis, que a aceleração não faz diferença nenhuma. Mas enfim, né? Então isso seria realmente a diferença de um comando. Isso aqui é onde o Delilo vai se ferrar, né? Que é o cruzamento excessivo, que é basicamente onde fecha aqui, né? A válvula de escapamento, né? E por que ele vai se ferrar? O que acontece quando a gente coloca um comando de válvulas com maior graduação no motor? A gente perde vácuo. Mas perde muito vácuo. E aí a gente, né? Nosso digníssimo amigo se mata para conseguir ter alguma dirigibilidade. É só acertar. Então, normalmente o que acontece nesses comandos, enquanto você está falando aqui, eu estou lembrando dos 3, 4 casos. Normalmente o pessoal fala, não, esse comando está com 320 e tudo. Nossa, sensacional, vai girar 8.000, né? Vai render lá em cima, a lenta vai ficar ruim e vai render. Então, muitos dos casos que a gente pegou assim, o cara atrás do carro, acerta. Tá bom, eu acerto. A lenta muito ruim, baixíssimo vácuo na lenta. Então, o que é baixo vácuo na lenta? Significa que o motor não tem, ou ele pode estar, né, sujo, fluxo, divisão que o escape está misturando, o vácuo sobe, mas ele não tem eficiência, ele não tem torque embaixo. Então tem que pôr ar pra caramba para o motor ficar ligado, ele varia muito fácil, né? Não tem estabilidade, né? Ou seja, liga uma ventoinha e o motor já dá aquela tropeçada. Ele não tem reserva de torque. Não tem zero reserva de torque. E aí, assim, isso atrapalha a dirigibilidade, só que não, né, a maioria das vezes isso não vira potência em alto giro. Né? Então, você teve uns 2 carros que eu acertei assim, que não, olha que embaralho essa lenta, nossa, vamos acertar esse carro, vai girar 8.000, da 6.000 acabou, veio pouca potência e é isso aí. É uma coisa, um conceito muito errado que o pessoal tem, o pessoal fala, putz, não, eu deixei com mais cruzamento para render melhor de alta. Pois é. Isso é um conceito muito errado que a gente tem. O cruzamento não é o que a gente quer, né? O cruzamento ele é justamente uma consequência da gente ter um comando muito grande, que a gente quer fechar, a gente quer abrir o mais tarde possível a válvula de escapamento para não perder a energia da combustão. Sim. E a gente quer fechar o mais cedo possível a válvula de admissão para que a gente não perca a compressão, né? Para a gente não perder muito de baixa e média, e dependendo do motor, né, a gente consegue ter alguns outros efeitos, né, da questão de admissão, de comprimento de duto, enfim. Mas e conforme a gente vai jogando, obviamente, no DOHC, né, no comando duplo, né, a gente vai jogando os comandos para dentro, que a gente brinca, né, que é justamente as 2 curvas, como eu mostrei nas de cruzamento, elas vão se aproximando, só conforme elas se aproximam, a gente aumenta o levante do PMS, né, e a gente vai aumentando esse cruzamento, né, que é o que vai reduzindo o vácuo, você adora? Adoro, é super fácil de acertar. É ótimo para o freio também, me contar. Zero. E justamente para o torque de baixa, né, que também prejudica muito. Então você também já deve ter pego o carro que a 1000 RPM você não pode colocar o pé inteiro no acelerador, porque ele vai dar cabeçada. Isso é um negócio muito legal que a gente aprendeu no começo também, né? Não, cruzamento é cruzamento e acabou. E depois eu descobri que eu poderia fazer um comando gigante, tendo um cruzamento grande, mas desde que ele esteja bem otimizado e não tenha essa rampa exagerada de suavização, você pode enfiar o pé a 800 RPM, como é o caso desse maravilhoso V5D3 que está aqui na nossa frente. Você consegue colocar o pé cheio nesse carro em 800 RPM. Ele é o nosso comandão de T5JP4, maior que isso, só o motor inteiro forjado. E ele não dá cabeçada. Eu peguei um comando assim, exatamente, cara. Se você acelerava 1.500 RPM com a chavinha. Você tinha que vir com o pé gradual. Assim. E para explicar que isso não é acerto? Então, não, isso aí você que não sabe acertar, então. O que eu vou te falar? Como é que eu vou te explicar esse detalhe aí? E você vê que a sonda, às vezes o avanço está certinho, a sonda está certinha, tudo bonitinho. Você tenta um pouco mais gordo, um pouco mais pobre, um pouco mais avançado. E não vai, ele simplesmente dá cabeçada. Foi o que a gente pegou em alguns casos também, quando a gente ainda estava desenvolvendo o comando, inclusive. Então, por exemplo, como você faz para escolher um perfil de comando que o seu cliente precisa se eu não passo os números de graduação? Então, é um dos motivos pelo qual nós fazemos testes, né? Nós tiramos literalmente do nosso bolso dinheiro, né? Nós perdemos tempo com instalação, verifica se está tudo certo, fazemos testes antes e depois.
com o comando original, com perfil 2, com perfil 3, né? Isso é importante, porque o teste, ele está bem embasado. Você pegou o mesmo carro, o mesmo motor, tirou o comando, depois o comando. Sem nenhuma modificação. Sem nenhuma modificação, testou. Tirou o comando, depois o comando, testou. Até você chegar na... Vários modelos de motor, né? Não, em vários modelos, todos os modelos. Cada comando que você tem foi testado. Sim, é exatamente o nosso forte, a nossa ideia não é vender um produto que, olha, testei, eu não quero que os clientes sejam as cobaias, né? Obviamente, convidamos alguns para serem as cobaias, mas não é para serem todos, né? Então, nós justamente testamos alguns comandos, nossa, tem o 5JP4, né? Dos 1.616 da linha PSA. Cara, a gente testou em 1000 motores diferentes, já foram vários clientes, a gente testou com pistão taxado, pistão não taxado, com injeção original, no caso do comando plug and play, né? Desse motor. Com comando tudão, com intake diferente, com coletor de escapamento diferente, com escape de diâmetro diferente. Cara, a gente testou tudo. A gente testou o intermediário, nós conseguimos emprestado com um amigo nosso um comando Newman, né, que nós conseguimos bater de frente, vamos dizer assim, né, com um comando gringo, igual você falou que normalmente são as referências de comandos bons, né, a Newman é gigante lá fora, e nós conseguimos fazer um perfil mais otimizado que rendeu mais potência em toda a faixa, né, mais torque de baixa, mais torque de média e mais potência de alta, né, foram 4 ou 5 HP de roda. Então, assim, pra gente é um resultado, claro que é legal, né, é satisfatório demais, a gente saber que a gente conseguiu, exatamente, produzir um negócio legal. E obviamente o pessoal pode olhar lá no catálogo da Newman, então quer dizer que o comando do Lucas é maior. Se o meu comando fosse maior, como que ia ganhar de baixa, média e alta? Então é aquilo que eu sempre falo, né? O perfil do comando não é um triângulo, não adianta você pegar a graduação e o levante máximo. Você não abre a válvula daqui e você fecha aqui. Tem infinitas, literalmente infinitas possibilidades para você construir um perfil de comando. E é isso, né, o principal ponto, inclusive, dessa conversa de hoje. Chegamos na conclusão do momento mágico, que é justamente, é difícil a gente passar a graduação justamente pelo mau costume que algumas pessoas têm, né? Alguns preparadores com o que tinha no mercado antes e com o que a gente consegue trazer hoje em dia. Né? O nosso mercado aqui era muito defasado. Né? Ou a gente já virou costume da gente pegar nossas referências lá fora, ou Estados Unidos, Europa, enfim, e caçar, estudar, vasculhar por lá, porque aqui a gente estava muito a pé, né? A sua iniciativa, a sua ideia de conseguir fazer um produto aqui no Brasil que dá resultado que é bom, é caro, né? A gente, óbvio, eu acredito que não vai atingir todos os públicos, mas só de já ter uma empresa que faça comandos para alta performance, e que a gente possa ter, por exemplo, um suporte técnico aqui, que tenha um conhecimento técnico também, que não faça na orelhada, igual você falou no começo do vídeo, fazer uma cópia de um comando inglês, um comando alemão, né? Porque é o comando que eles andam no motor Fórmula 3 lá, sei lá o que, esse comando vai ficar bom. Não, cara, vamos entender o que o seu projeto precisa, né? E a partir disso você consegue ter um conjunto de motor muito melhor, né? Muito mais otimizado, né? Não simplesmente pegar na prateleira, pegar o UniDuty, esse aqui coloquei, ficou uma merda. É sempre o conjunto. E a gente né? sabe que a gente fala de enquadrar comando, a gente sabe que comando é 3 graus para lá, 4 graus para cá. Não adianta você enfiar 10 graus de diferença porque é muito grande. Esquece, amigo. O comando, se você errou nele, é ele quem toca a sinfonia do motor. É ele que faz o comando ali de entrada, saída de gás, enfim. Se errou nisso daí, esquece, seu projeto está morto. Você vai lá comprar outro comando, gastar mais dinheiro, porque você não estudou, não desenvolveu, não pesquisou onde, né? Dá para fazer um paralelo interessante com o que o Lucas faz, porque assim, esse é um desenvolvimento feito aqui para os motores daqui, com as aplicações que a gente tem aqui. Dá para fazer um paralelo com a injeção, que é o meu caso. O cara vai pegar o mapa do gringo aqui e subir no meu carro. Ou fazer um mapa para o carro que você tem. Né? Trazer esse conjunto, esse motor, eu vou desenvolver o mapa do zero, para aquele projeto. desde a partida até tirar a potência máxima. Ou seja, é basicamente o que você faz com o comando. Em vez de copiar um gringo, joga aqui e ver se fica bom. Não, cara, não desenvolveu um negócio inteiro para o carro do Você não vai ter 80%, né? Com aqui você vai ter 100%. Exatamente. Né? É justamente a definição da nossa otimização, né? A gente conseguir tirar tudo que dá, né? Tudo que dá, mas obviamente mantendo uma segurança legal, né? Sempre mantendo uma margem de segurança, porque, né, igual a gente falou, tirar performance é fácil, né? É o famoso, é só colocar não sei quantos graus de avanço, eu tenho certeza que é só colocar não sei quantos graus de avanço que vem potência. E nada melhor que a gente fala, né, o carro do Delilo, enfim, alguns carros assim, a gente tem com o seu comando turbo, mas a gente vê mesmo realmente
onde está os pingos nos is, e motores aspirados, né? Que ali você tem que realmente trabalhar para conseguir extrair a potência, não apertando o wastegate, colocando mais de saco em 5 e tal. E é mais interessante você falar isso e não eu, inclusive, porque tem muita gente que pergunta pra mim, mas você já testou esse comando em motor turbo? Putz, cara, a gente testei esse comando em motor turbo, abre um leque de variações e variáveis, né? Enfim, putz, mas que turbina ele usa? Que escape ele usa? Como foi feito o desenho da saída da turbina? Cara, é infinita. Então, igual você falou, e perfeitamente colocado, inclusive. Os testes que fazemos são todos em motores aspirados. Se eu testar um comando turbo, inclusive, para turbo, inclusive, eu tenho que testar em motor aspirado. Porque eu tenho que ter o comparativo do antes e depois com uma base 100% atmosférica, vamos dizer assim, né? A não ser que você faça um comando de válvulas com um carro turbo original de fábrica. Aí a sua referência vai ser turbo original de fábrica. Exatamente. Mas pegar um turbo modificado, a sua referência perde, né? O número de variáveis é muito Você perde o start do inicial, né? E a gente sabe, por exemplo, que às vezes uma diferença de 0,03 de pressão para cá e lá, dependendo do motor, é 5, 10 cavalos para lá e para cá, tá? Mas e onde o comando influenciou? E a gente não consegue ter esse controle tão fino para justamente testar um comando ou outro, então acaba sendo um negócio muito mais complicado. Não, eu concordo que pelos os gráficos que você apresenta dos testes, você já consegue ter uma ideia, pô, esse motor ele ganha eficiência pra caramba em giros mais altos, ou pô, ele tem bastante torque, giro baixo, giro alto. Isso vai ser aplicado direto ao motor todo. Na hora que você pegar isso aqui e colocar pressão, a tendência é ser pela subida inteira. E é inclusive complicado pra gente essa parte das curvas, porque tem desenvolvimentos que fazemos de motores, eu vou citar um exemplo, que é o famoso é difícil ser honesto. Porque a gente tem, por exemplo, o Duratec, nosso comando plug and play, que é o FD1, a gente perde o torque de baixo. Não tem milagre, a gente tem comando que a gente ganha em tudo, a gente fica, caramba, tudo, cara, é bom demais. Só que o Duratec a gente não ganha, porque são, obviamente, né, características do motor, válvulas gigantes de admissão, são 35 mm cada válvula de admissão do Duratec. Cara, 1 grau que você muda do comando, ele perde 0,3, 0,4 de torque na curva. É completamente absurdo. Então, quando a gente estava desenvolvendo, inclusive, testamos na enquadramentos diferentes. Existe uma aceleração de ar muito grande na hora que a válvula abre. Exatamente. Então, quando a válvula de admissão ainda não fechou, o pistão já está subindo. Exatamente. Então, né, pequena diferença, mas é o que eu gosto de fazer. Então, se todo mundo, se forem olhar no nosso Instagram, vão ver justamente que as curvas todas partem de 1000 RPM. Não tem aquele negócio, não, só começou a puxar em 3, em 4, não, o que interessa é potência. Não, o cliente tem que saber o que ele ganha e o que ele perde. Ele perde em 1000, ele perde em 2000, ele perde em 3000, mas ele ganha em 4, 5, 6. Esse comando, obviamente, gigantão, monstro. Ele vai te dar um ganho de baixo? Não vai te dar um ganho de baixo. Vai te dar um ganho de economia? Não vai te dar um ganho de economia. Você vai perder talvez, eu não lembro agora de cabeça os números, talvez perca 15, 20% de baixo, mas de alta, por exemplo, a 7.200 RPM em relação ao comando original, você chega até o dobro de potência. Então assim, em termos de fluxo, porque você permite que o motor respire. Sim, né? É o cabeçote então, tem. Exatamente. Claro, varia de caso para caso, mas é o que a gente realmente quer fornecer, né, para o cliente, ele saber o quanto que ele ganha, o quanto que ele perde, que é o que eu queria saber, né? Eu já fui o famoso. Tem gente que acha que a gente. Não, o cara nasceu fazendo comando. O cara nasceu acertando o carro, notebook na barriga da mãe, tem que lá com o notebookzinho dele. Acho que a gente já veio do mesmo lado. Exatamente. Fica tranquilo que os três aqui já errou muito. Aqui a gente não vai falar os podres, a gente vai falar só os acertos. Exatamente. Para chegar aqui foram alguns anos. Alguns anos de experiência. Os cabelos brancos, blá blá blá. Mas é importante você falar isso, porque, cara, tudo em preparação, mas um comando isso é bem aparente, né? É um cobertor curto, né? Você, vou colocar o comando, vou ganhar economia baixa e alta. Não vai, cara. Não vai. Se isso fosse fácil, a fábrica tinha feito. Exatamente. sempre tem os limitantes, né? Igual eu comentei desse perfil de P51, ou desse perfil de T5JP4, por exemplo, o nosso P51, você ganha torque de baixa, média e alta. Pô, mas se veio assim, eu consigo ganhar tudo isso, por que não vem assim da fábrica? Por que não vem assim da fábrica? Se teu comando é tão bom, por que não vem da fábrica assim? Tem outra coisa. Porque tem funções, tem bastante outras coisas, são outras coisas, né? Uma fábrica, né? Para sair com 106 e 180 cavalos. Eles não querem, eles querem vender centenas de milhares de unidades, né? De forma que eles consigam suprir as necessidades deles, né? Que no caso não é como a gente que é bom, assim, eu quero performance, tudão. A gente que gosta de ter esses motores funcionando. Exatamente. Então são outras preocupações, né? Então de vez em quando, muito de vez em quando, a gente consegue não ter o cobertor curto. Mas no geral a gente tem que abrir mão para lá e para cá. Uma coisa, né? A economia, a lenta que ficava em 500 RPM agora é 1000. Exatamente. Em alguma coisa você vai perder.
É legal que nesse caso, por exemplo, você conseguiu em plena carga, né, na curva de performance, você conseguiu manter e ganhar tudo. Mas provavelmente perdeu muita coisa, economia. Sim, claro. Não, na questão torque e potência, ganhamos. Beleza. Mas em alguma coisa ele sempre perde. Uma coisa perde. Então, beleza, Lucas, vamos concluir um pouquinho isso aqui e resumir um pouco a ideia, né? Até porque, assim, eu entendo um pouquinho de comando, mas assim, eu não entendo tanto quanto vocês dois. Mas, por exemplo, se eu fosse escolher um comando, né? Como que você faria para explicar para uma pessoa como escolher o comando? Um dos motivos pelo qual, uma das primeiras perguntas que sempre fazemos para o nosso cliente, quando o cara pergunta o preço, a gente pergunta, calma lá. Calma. Qual o seu projeto? O que você espera? Né? Quais são as suas expectativas? Qual a sua aplicação? Você vai levar o carro para a pista? Você vai utilizar o carro na rua? Né? Qual o seu objetivo de potência? Qual o seu objetivo de potência? Né? Às vezes o cara quer utilizar na rua, mas ele quer ganhar 40% de potência. A gente vai ter que... Obviamente não podemos recomendar um comando que a gente sabe que vai dar 10% de ganho, né? Sendo que ele espera ganhar um caminhão de potência, em que alguns motores é possível, em outros a gente sabe que não. Certo? Então, justamente, nós oferecemos esse suporte e nós temos vários... parceiros, como o Daniel e outros profissionais pelo Brasil que já utilizaram produtos nossos, que podem justamente ajudar nessa escolha. Né? Até porque um cliente que chega diretamente para você, ele ou está passando na frente da pessoa que está montando, ou, a não ser que ele já seja a pessoa que vai pôr a mão na massa ali, ele entende pelo menos do básico de mecânica. Né? Então, a escolha do comando é muito importante. O cliente que está falando diretamente com você já ter pelo menos um conhecimento técnico de mecânica e saber o que vai acontecer, os prós e contras. Exato. Né? Se ele não tiver, converse com o mecânico, converse com a pessoa que vai mexer no seu motor para você não fazer a escolha errada, foi o que a gente acabou de conversar. Exatamente. Isso vai ficar muito mais fácil para você, inclusive, né? Justamente porque o preparador às vezes sabe detalhes do motor do cliente que ele mesmo não sabe, né? Igual a gente estava comentando, levante PMS, contato de válvula combustão, qual é o enquadramento que dá para utilizar. Então, geralmente quando fala assim, qual o comando que eu escolho para o meu projeto? Tudo vai depender do que você vai falar de números, do seu uso e as expectativas de ganho. Nisso o Lucas vai falar assim, tá, é o A, B ou C. Né? Isso vai ficar, assim, vai acertar na mosca. Então, a pergunta, né, resumindo a pergunta, como eu escolho meu comando? Fale com o seu preparador, fale com o seu mecânico de confiança, né, que obviamente tem que ter um certo nível de conhecimento, não é só um trocador de peça, né, que a gente sempre recomenda que seja uma pessoa que tenha um conhecimento técnico mais avançado, né, dependendo do produto, claro, se é um comando plug and play, que a gente fala que é 100% plug and play, plug and play. Porque para montar e andar. Montar e andar, exatamente. Mas se é um produto que exige, né, um cuidado maior, como no caso desse P53, existe um enquadramento especial e tal, né, sempre legal trocar ideia com a gente, né, a gente está sempre aberto, a Marina, que está inclusive ali atrás, está sempre atendendo vocês, né, tirando todas as dúvidas que estão. Todo o conhecimento que eu tenho, graças a Deus, a Marina já tem hoje em dia também, então eu já não tenho que fazer a parte de atendimento singular, né, de cada cliente. E sabendo as expectativas, os ganhos e o que tem no seu motor. Né? Exatamente. Mas eu acho legal até você comentar, por exemplo, você sempre tem a sua codificação, né? Você tem lá o motor que é tal aplicação e você tem o número 1, 2 e 3. Né? Conta rapidinho assim, o que é o 1, o que é o 2, o que é o 3. Para quem não entende, é o mais fraco, o médio, o forte, é o mais bravo, o mais embaralhando, enfim. Até para explicar para a galera aqui, para entender os números, né? E na verdade é bem simples, né? A ideia do 1, né? Por exemplo, o P51, Peugeot tem o 5JP4, a gente escolheu o P5 como sendo o inicial, né? Para motores ter o 5JP4. E o 1, todo número o último número, né? De cada modelo de comando é justamente vamos dizer assim, o grau de preparação do motor, vamos dizer assim. O 1 seria a entrada, né? Nós tentamos manter sempre o 1 como qualquer modelo de comando plug and play. Mecanicamente e em questão de injeção também. Porque a gente sabe que as injeções originais têm um certo limite que você consegue fazer algumas modificações que elas conseguem se adequar, né? A maioria trabalha meio rico de alta, exatamente. Você está trabalhando então é justamente o rico de alta que a gente aproveita para empurrar mais ar. Mais ar. Exatamente. Então é o curioso, né? Porque a gente consegue tirar mais potência sem aumentar o consumo. O pessoal fala, tem como vai piorar o consumo? Não necessariamente. Não necessariamente. Mas também o ganho é limitado, né? O ganho é limitado. Ganhar 800 cavalos. Exatamente. E é por isso que a gente sempre, o 1 normalmente
fica ali em torno dos 8 a 12% de ganho, né, de potência no geral. Os dois são os comandos intermediários, para quem quer fazer utilização, mas também, novamente, não é uma regra, né? Utilização mista, rua e pista, e os 3 não são comandos full pista, é um grande erro que o pessoal também tem, né? São comandos mais agressivos, né? E, obviamente, depende muito do modelo. O P53 é um comando ótimo de uso misto. O AP3, que a gente inclusive não desenvolveu, seria um comando full pista, porque o carro fica muito chato de andar. Inclusive nós não lançamos ele porque ele não deu ganho de potência, mas isso é papo também para outro momento. Então, normalmente seguimos essa ordem, né? Tipo, o AP1 é um basiquinho plug and play, o AP2, eu acho, né? O número 2, o né? número 2 no caso, né? Seria um comando intermediário, né? Que inclusive normalmente a gente tem ganhos de torque em relação ao torque original. Em baixos giros, né? Pico de torque, exatamente. E o 3 acaba sendo um tudão, né? Que normalmente a gente ainda não desenvolveu nenhum comando 4, né? Para nada, que provavelmente se a gente lançasse realmente seria um comando full pista que a gente não recomendaria para rua de jeito nenhum. Impossível rua, né? Impossível rua. E inclusive provavelmente se chegar no 4 é porque os componentes de cabeçote não são mais originais. Alguns componentes, né? Como mola, a gente fica muito limitado. Já no 3 já é bem agressivo, né? Exatamente. Eu acho que a ideia do 3 é assim, ainda dá para usar na rua se você tem disposição. Se tiver disposição para entender que vai ter muitas perdas. Você vai entender coisas. que não vai ser um carro limpo. Não vai ser limpo, lisinho de andar. Até o 2 a gente já montou, a gente já na prática já testou. Eu uso um 2 no dia a dia no Chevette lá, uma boa. E é o que a gente falou, né? Cada caso é um caso, por isso que a gente sempre acha legal, porque na hora de escolher um comando, se você vai para qualquer empresa, eles não falam para você o que você tem que fazer. Se você mandar um e-mail para uma Newman da vida, ninguém vai saber te responder esse tipo de pergunta. E a gente consegue responder, isso é muito legal, né? A gente tem esse contato direto com o cliente e a gente consegue responder tipo, esse comando é legal para rua? Esse comando é legal para usar só na pista? Pô, não, podia ser maior. Tem programável? Não tem programável? Vou fazer um remapeamento, né? Dependendo do quantos HP você quer, exatamente. Então, é exatamente que a gente consegue fornecer esses dados, né? E porque justamente quem mais testou comando da LM até hoje fui eu. Quem mais testou comando da LM até hoje fui eu. Não foi o Danilo, não foi o Daniel. Verdade, fui eu. Então, assim, eu acho que não tem ninguém melhor para dizer qual comando que é melhor para utilização do que eu mesmo. Claro que a gente tem, o Daniel com certeza já sabe de cabo a rabo, né? Se alguém perguntar que comando, puta, aplicação é turbo, não é aspirado e tal, que comando? O Daniel já sabe, o Danilo já sabe. O Daniel mesmo não fazendo parte mecânica, ele já sabe por causa da experiência com acerto, o Daniel já sabe por causa da experiência com parte mecânica, por causa dos resultados. Os resultados, exato. A gente não vai indicar o que a gente não testou. Exatamente. E, né, para bater o martelo final, inclusive aconteceu, né, com o cliente do Daniel agora, que pegou esse P52, ele queria um P52. E eu cheguei para ele e falei, cara, você não quer um P53? Justamente porque eu acho que seria mais adequado para a aplicação dele. Eu tenho certeza que ele não vai se decepcionar. Ele estava com medo de ser muita coisa e tal, né? Exatamente, porque o número engana, né? O número assusta, né? Putz, mas é o comando tudo. Mas é o tudo que dá, né? Verdade. Bom demais. Então eu acho que na conversa de hoje a gente já conseguiu tirar muita dúvida. Eu tenho certeza que vocês dois também aprenderam Foi mesmo com muita experiência. Bem positivo. A galera aí acho que vai gostar bastante do conteúdo, tem um conteúdo técnico bem legal. Muito bom. Então, onde o pessoal consegue te encontrar, Derilo? Muito bem, @TunnedByDerilo lá no Instagram e também tem a oficina, @stoit.automotive. Daniel? @HomeGarageOficial, segue a gente lá. Quem tiver dúvida, fala com esse carinha aqui. E vocês, provavelmente quem já está aqui já conhece a gente do Instagram, tem LM_Camps, né? Na nossa página. Quem tiver qualquer dúvida, quiser conversar qualquer coisa, a gente está sempre disposto. Senta o dedo na curtida, rapaz. Curte, comenta, compartilha nas redes sociais. É isso aí. O básico. Bom demais. Valeu. Certinho. Valeu, galera. Até mais.